Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Luiz e hoje nós vamos falar sobre uma data, que se relaciona com o ontem e com o hoje, com o passado da nossa história, mas também com os dias atuais. Vamos falar do 20 de novembro. Geralmente somos questionados sobre algumas questões ou aconselhados a manter neutralidade, mas neutralidade a gente não acredita nessa tese. Então, vamos falar sobre hoje e outras questões relacionadas a esse fato. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e curtir. Começamos falando a respeito do 20 de novembro, que é considerado o Dia da Consciência Negra, desde os anos de 1970, mais ou menos, da década de 70, quando jovens universitários idealizaram esse dia que seria para o símbolo da luta dos povos, do povo que compõe a maioria da população brasileira, que são as pessoas negras. Essa data ela contrapõe justamente a data do 13 de maio, que é a data da assinatura da Lei Áurea, aquela que libertaria os negros da escravidão no Brasil, mas é revisitada pelos historiadores e pelos cientistas políticos e também pelos ativistas, como uma data que não representa o povo negro, porque não tem a representatividade, não tem o protagonismo dos povos negros, além do fato que foi mais um abandono do que de fato uma libertação. Então, o 20 de novembro, que na verdade é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, liderança quilombola do Quilombo dos Palmares, que foi resistência durante muito tempo e que simboliza o protagonismo do povo negro, dos africanos escravizados no Brasil, de pessoas escravizadas. Então, os movimentos sociais, a própria academia, não considera o 13 de maio mais como um símbolo de liberdade do povo africano trazido para o Brasil e escravizado e seus descendentes, mas sim o 20 de novembro. É uma data relativamente recente, como foi idealizado pelos universitários na década de 70, e foi mais tarde consolidada como feriado nacional, um projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues, do partido Rede. Falando isso e contextualizando o 20 de novembro, nós voltamos para a nossa temática do nosso canal. É um tema nacional, um tema que relaciona com o Brasil, com Brasis, mas nosso canal é o canal Marajoando Cultural, que fala sobre a região amazônica, mais especificamente sobre o Marajó. Aqui nós colocamos que o Marajó, como essa parte da região amazônica significativa, também é negro, de origens afro-indígenas, A gente se coloca em um posicionamento de resistência, a resistência de um povo profundamente ligado a essas terras, a esse território em que vários intelectuais e lutadores já reforçaram isso através da academia, da intelectualidade ou simplesmente da luta. E as gerações mais jovens têm que entender o protagonismo dessas pessoas, desses grupos, e estar levantando e não deixar usurpadores estarem falando por nós. Diante disso, a nossa posição quanto produtor de audiovisual é nos colocar lado a lado diante da luta e da memória dos verdadeiros protagonistas quando se trata da defesa, da memória e também da luta dos povos marajoara, dos povos amazônicos, dessa origem afro-indígena, e jamais deixando projetos e programas totalmente verticais e também fundamentalistas falarem em nosso nome. Isso jamais nós podemos deixar acontecer. E devemos sempre lembrar o nome daqueles verdadeiros defensores do nosso povo, como Leila Arruda, que infelizmente ontem, dia 19, fiz um ano do seu assassinato, defensora dos direitos das mulheres, dos direitos dos ribeirinhos, do povo amazônico. A luta e a intelectualidade da professora Zélia Amador de Deus, também incansável na sua luta desde a sua juventude. Da intelectualidade e da sensibilidade de Dalcídio Jurandir, o nosso maior escritor, poeta, como quiser definir, entre muitos outros escritores negros e defensores da nossa causa. Esse é o nosso vídeo sobre o 20 de novembro, falando da importância do dia, da data, do símbolo, mas também não deixando a nossa região
de lado, que também faz parte desse contexto afro-indígena. Viva o 20 de novembro, viva Zumbi dos Palmares e viva o Dia da Consciência Negra. Marajoando Cultural. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Marajoando depende de contribuições. A chave Pix do projeto é esse aí na tela, historialuiz27@gmail.com. Você pode ajudar, mas é claro, se você puder. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.